Olá! A videoaula de hoje é sobre alimentação e meio ambiente. Então, se você precisa fazer essa redação e quer 900 mais, me acompanha nesse raciocínio. Vamos começar com o repertório sociocultural. Ele é muito importante para a sua redação porque ele corresponde à competência 2. E a competência 2 do Enem fala o que nós chamamos de outra área do conhecimento. Mas lembre-se, não adianta colocar um repertório sociocultural no seu texto se ele não for contribuir para a sua argumentação. Então você tem que fazer uma escolha consciente e você precisa colocar aquele repertório que represente uma prova daquilo que você está falando no seu texto. Nessa videoaula de hoje eu vou oferecer 3 repertórios para vocês. E aí você decide qual vai melhor encaixar naquilo que você for argumentar. O primeiro deles é uma pesquisa realizada pela WWF. Essa pesquisa fala que para a produção de alimento nós vamos ter um gasto de 34% do solo e 69% das águas de todo o rio. Água salubre, que nós usamos para poder sobreviver, são gastas e desequilibram o meio ambiente na produção de alimento. Eu não preciso te dizer o óbvio, que quanto maior fica a população, mais vai se gastar o solo e a água para poder alimentar essa população. Segunda área do conhecimento que eu ofereço a vocês é o que nós chamamos de inteligência ecológica. Essa inteligência ecológica, ela consiste na teoria de que nós, seres humanos, temos a ilusão de que os nossos atos, as nossas ações, elas não criam impacto no meio ambiente. Então você pode usar isso no seu texto que vai ficar bem legal, porque você pode refutar essa ideia, porque a gente sabe que causa sim. A terceira consiste no que nós chamamos de água invisível ou água virtual. A água invisível ou água virtual é a utilização, a quantidade de água utilizada para poder fazer os objetos, os alimentos, as coisas que consumimos. Tudo que temos teve por base na construção dele o uso de uma água. No entanto, a gente só vê o objeto, a gente não vê a água que foi usada ali, por isso ela é chamada de água virtual ou água invisível. Como o nosso tema é sobre alimentação, eu vou dar um exemplo dentro da alimentação. Você sabia que 1 quilo de carne de boi consome aproximadamente 15 mil litros de água invisível? Sim. Então, quando você compra 1 quilo de carne de boi, automaticamente você está consumindo, entre aspas, 15 mil litros de água. Bom, esses 3 conceitos aí, esses 3 repertórios, eles vão funcionar muito bem na sua redação, então escolha com sabedoria. Vamos falar agora sobre o corpo do texto, como a gente pode argumentar esse texto. Temos que pensar no desequilíbrio ambiental. Mas, por favor, gente, pense no desequilíbrio ambiental ligado à alimentação, que é o nosso tema. Senão você vai criar uma fuga parcial. Sendo assim, vamos pensar na questão da monocultura. Mas não vamos pensar só na questão da monocultura. Vamos pensar na questão da monocultura associada ao uso de fertilizantes e pesticidas, que vamos chamar de agrotóxicos. Nós sabemos que muitos produtores utilizam o agrotóxico para evitar, pestes na plantação, a destruição. Mas aí nós temos um problema. Quando se usa o pesticida, o agrotóxico, ele vai não só contaminar o nosso corpo, a nossa saúde, como ele também vai contaminar o meio ambiente. Bom, quando ele contamina o meio ambiente, ele pode contaminar o solo e ele pode descer pelo solo e esbarrar naquilo que nós chamamos de lençol freático superficial. O lençol freático superficial é aquele lençol de água que fica mais próximo do solo. E aí contaminar essa água desse lençol.
E aí, com certeza, vamos ingerir essa água. Então, vamos nos contaminar novamente, além de contaminar o solo. Temos que pensar também na questão das grandes indústrias. As grandes indústrias, elas vão ter que produzir, mas elas também vão ter que fazer a distribuição daquele produto. É fato. Então, nós temos indústrias alimentícias, que não convém dizer o nome, mas grandes indústrias que não só precisam produzir, mas precisam mandar para os locais. Sabemos que no governo de JK, nós tivemos um estímulo do transporte rodoviário. Sendo assim, essas indústrias utilizam desse transporte rodoviário para poder fazer a logística, a distribuição dos seus produtos. E aí, utilizando caminhões e similares. Agora nós vamos ter também uma produção de alimentos que vai gerar aquilo que nós chamamos de poluição do ar. Você consegue perceber que até agora nós tivemos um desequilíbrio ambiental enorme e estamos falando só da alimentação, não estamos falando de mais nada, só alimentação. Ainda falando sobre as grandes indústrias. As grandes indústrias, elas precisam produzir as embalagens, por exemplo. E ao produzir essas embalagens, nem todas trabalham com aquilo que nós chamamos de reciclagem. Muitas não empregam a embalagem com material reciclado ou não reaproveitam e quando o fazem, elas trazem essa ideia de reciclagem no rótulo. Então, sim, temos vários produtos em que falam, por exemplo, que a garrafa é feita parte dela com material reciclado. Ou temos, por exemplo, sabonetes, que fala que aquela caixa que está ali é reciclada. Mas, de uma forma geral, muitas empresas alimentícias, elas não trazem a ideia do reciclado. Então, isso acaba gerando muito lixo para o nosso planeta. Mais lixo do que ele próprio consegue absorver. Então, a gente tem que pensar nisso. Vocês já pensaram nisso? Temos que pensar também que hoje a maioria das pessoas prefere alimentos industrializados, por diversos motivos. Alguns relacionados ao preço, às vezes uma questão da velocidade do tempo, você está fazendo alguma coisa e comendo alguma coisa ali ao mesmo tempo, às vezes pela facilidade em encontrar. Então os motivos são diversos. Mas o que acaba acontecendo nessa escolha? Favorecemos as grandes indústrias e deixamos os produtores locais à mercê. E isso também não faz bem nem para a natureza, porque as grandes indústrias vão explorar cada vez mais esse recurso e aqueles pequenos produtores vão sair em desvantagem. Uma outra coisa que a gente pode pensar é na qualidade dos alimentos e das indústrias. Temos que ter 3 conceitos. Aquele alimento que nós chamamos de in natura, aquele que nós chamamos de processado e aquele que nós chamamos de ultraprocessado. Aqueles alimentos in natura são aqueles alimentos que não contêm substâncias químicas. Hoje em dia, talvez as pessoas diriam que ele é orgânico, por exemplo, né? In natura quer dizer ao natural. Um outro tipo de alimento é o processado. O processado é aquele alimento que é acrescentado nele algum produto químico. Ele não é todo industrializado, mas tem esse acréscimo de produto químico para poder durar mais tempo, para poder conservar um pouco mais, por exemplo. Então, vamos pensar em suco de caixinha. O suco de caixinha está escrita a porcentagem do suco e de água ali e nós podemos dizer que ele traz um conservante para manter durante muito tempo, um bom tempo, vamos dizer assim. Então, ele é processado. Temos que pensar naquele alimento que é ultraprocessado. Esses aí já são mais difíceis. O alimento ultraprocessado, ele é feito em laboratório. A base dele são produtos químicos e fazem muito mal para a natureza pela quantidade de lixo que produzem e fazem mais mal ainda
para a nossa alimentação, para a nossa saúde, que pode ocasionar danos por vezes irreversíveis. E por último, não menos importante, nós temos que pensar que para se produzir o alimento, conforme a gente tem conversado, nós temos o desequilíbrio ambiental, o desgaste do solo, a utilização da água virtual, nós temos a contaminação do ar, mas nós temos uma coisa muito grande ainda a ser discutida, que é o desperdício de alimento. Gente, no Brasil, por ano, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, que vão para o lixo diariamente. Tivemos um desgaste ambiental e ainda assim temos a situação da fome, em que muitas pessoas passam fome no Brasil com um desperdício tão grande de alimentos. É claro que eu não poderia fazer essa aula sem contar com a presença do Todo-Poderoso, do Magnânimo. Tudo bem, gente, ele é meu amigo, mas ele é magnânimo, né? Rodrigo vai falar pra gente sobre essa questão do agrotóxico aí e como isso é em relação à química. Então presta atenção que esse cara sabe muito. Olá! Vamos falar um pouquinho sobre os pesticidas, sobre os agrotóxicos. É uma classe de substâncias químicas, a sua maior parte são substâncias orgânicas, que podem ser organoclorados ou organofosforados. Essas substâncias têm a sua comercialização e o seu uso controlado. E nós devemos ficar atento ao tipo de agrotóxico que está sendo utilizado, que nós estamos consumindo. Em média, se diz por aí que nós consumimos mais ou menos 5 litros de agrotóxicos por ano, consumindo tomate, as verduras, né, as frutas aí que são redutos de agrotóxico. O alimento que mais tem agrotóxico é o pimentão, depois o morango. Então tente consumir os orgânicos, né? A batata inglesa é 0, então a sua batatinha pode continuar consumindo desde que não seja, né, sempre frita, tá bem? Esses compostos, eles trazem muitos problemas para o meio ambiente e para a nossa saúde se não forem utilizados de maneira correta, certo? Temos que seguir a legislação. O galão deve ser devolvido, não pode ser reutilizado. Tem pessoal que suspeita aí que esses crocs mais baratinhos são feitos de galões de agrotóxicos lá na China e que o nosso corpo acaba absorvendo essas substâncias. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome e às vezes é um barato que vai sair caro também, né? Depende da plantação para você escolher o agrotóxico. Se o que está atacando, se a praga que está atacando são insetos, vamos utilizar o inseticida. Temos inseticidas, bactericidas, nós temos herbicidas que combatem ervas daninhas, certo? Quimicamente falando, a maior parte desses compostos são substâncias orgânicas, organofosforadas ou organocloradas. Os organoclorados a gente tem que tentar evitar porque eles demoram muito tempo para se decompor, para se reintegrar ao ciclo da matéria e acaba contaminando rios, né? Contaminando a água, contaminando o solo. E se quem aplica esses defensivos, essas substâncias não tomam os cuidados adequados, você pode ter aí várias doenças, como o câncer. Um exemplo clássico é o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, que teve um tumor, o tumor de Aschenn, que se desenvolve muito rápido e que é causado pela exposição a essas substâncias, né? Ele morreu, descobriu o câncer e morreu muito rapidamente. Eles tinham desde a infância plantações de tomate. O DDT, você pode pesquisar a respeito dele, é até proibido o uso. O Brasil foi um dos últimos países a proibir e infelizmente tem gente que usa ele clandestinamente, extremamente nocivo para a nossa saúde, para a saúde né, como eu disse, pode contaminar a água, pode contaminar o solo e acaba isso chegando para a gente, trazendo muitas consequências. É importante que você saiba que o uso deve ser controlado e deve ser fiscalizado. Antigamente, para você ter noção, tinha gente que passava DDT no cabelo para matar piolho. Isso por causa de falta de informação. Bom, eu espero ter ajudado vocês nessa redação. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, gente!